Vamos lá. Quem não estava semana passada mesmo? Ai, quase todo mundo. Ai, que bom. Amigas, vocês terão muito trabalho hoje. Eu vou retomar algumas coisas, porque até tem uma parte prática que a gente vai começar a desenvolver, tá? Então eu vou retomar lá na biografia e a gente vai também sentar para fazer a pesquisa da história local, tá? Eu alterei um pouco o cronograma, tá? Hoje, eu sabia que isso ia acontecer, já tinha combinado aqui com o Sesc, falado com a Ruth, que a gente ia ver o andamento, tá? Então, assim, como captação de recursos e plano estratégico são mais ou menos juntos, tá? Então, eu vou adiantar plano estratégico, vou falar um pouco de captação de recurso, que é o nosso estudo de caso, mas as leis de incentivo eu vou abordar no outro encontro. Por quê? Né? Se eu falar de lei de incentivo hoje, ela está mudando exatamente nessa semana. Tá? Então, assim, a gente trocou, quem não estava aqui, a gente montou um grupo no WhatsApp, né? A gente trocou alguns links aí essa semana, mas, assim, tanto a lei de incentivo do Estado, né? Na terça-feira, o nosso secretário de Estado da Cultura, o Sérgio Saleitão, deu uma entrevista, a primeira vez que ele fala para a imprensa sobre as mudanças do PROAC, que agora vai chamar PROAC Expresso, não consegui entender o conceito ainda. Né? O ICMS já está aberto, né? Mas ele disse que vai agilizar e melhorar um pouco a burocracia, nessa entrevista que ele deu. E os editais está para abrir, ele prometeu para abril e até agora nada. Né? Então, assim, eu tinha pensado em adiantar exatamente porque eu imaginei que o prazo de abertura era abril, para a gente, se alguém quisesse submeter ao PROAC, a gente está trabalhando, mas não abriu ainda. Então, assim, besteira eu adiantar o assunto hoje, né? E quando a gente tiver outra reunião só nós, porque os nossos próximos 2 encontros a gente tem convidados, né? Então, no terceiro encontro, quando a gente estiver sozinho de novo, né? Aí a gente fala das mudanças e aí acho que o assunto já vai estar mais esclarecido nas mídias também e a gente pode consultar melhor, tá? A lei federal também foi na segunda-feira, então essa semana foi a semana. Eu falei, que bom, vamos mudar a aula toda. Também o Ministério da Cidadania falou das mudanças da Rouanet, que não vai mais chamar Rouanet, vai ser só chamar Lei de Incentivo à Cultura, né? Mas até agora está meio conflitante também as informações. Né? Na verdade, essa lei, a gente vai precisar esperar ela ser publicada para analisar como ela vai ficar. Eu acredito que até essa semana que a gente vai abordar as leis de incentivo, talvez não tenha sido publicada ainda. Mas a gente já vai ter aí no prazo de 20 dias algumas direções de para onde vai caminhar. Tá? O que não impede da gente discutir um pouco hoje. Mas essas são as 2 leis de financiamento público. Tá? A gente vai falar de outras formas de captação hoje. Por isso que o plano estratégico ele tem que ser abordado junto, né? Porque quando eu fizer o plano estratégico do meu projeto, eu já tenho que prever que perfil que ele tem, já começar a olhar e estudar, né? Quem pode ser parceiro, quem pode me ajudar a realizar, porque o recurso não é só financeiro. A gente viu um pouco disso a semana passada quando a gente falou de território. Se a gente trabalha economia solidária, né? A gente já está numa forma que não é tão capitalista. Tem formas também que eu acredito que hoje elas são até eficientes se você tiver um bom planejamento, que são os crowdfunds, né? Eu penso e tenho uma ideia utópica minha, que um grupo de artistas podiam se cooperativar para realizar os seus trabalhos, isso seria muito interessante. Numa cidade como Ribeirão, que já tem uma quantidade maior de gente produzindo, poderia ser uma realidade. Araraquara eu acho que ainda é muito fechada nesse sentido, mas a gente já tentou fazer isso lá, né? Que é um investir no projeto do outro mesmo, fazer um consórcio de projetos e tentar investir. Então, a gente pode pensar nessas alternativas, tá? Porque, assim, uma discussão que eu gosto muito de movimentar, a gente fala muito em Lei Rouanet, muito em PROAC, mas a Rouanet, principalmente, é uma lei quando você precisa captar um recurso muito grande, né? Se você vai fazer um projeto que custe aí 60 mil reais, é mais interessante você fazer pelo PROAC CMS, que é a lei estadual, tá? Você vai ter... Ribeirão não, Ribeirão tem bastante empresa, não tem? Depois vocês vão me falar isso aí na pesquisa. Mas que nem lá em Araraquara,
Tem 3 empresas grandes que vão trabalhar com Lei Rouanet, né? Que é a Lupa, a Cutral e a Nigro. É difícil captar, né? E cada momento eles estão num perfil de captação, tem hora que eles querem investir um pouquinho num monte de projetos, tem hora que eles, não, tá dando muito trabalho, vamos investir tudo num só. Então, assim, é mais fácil você trabalhar com a lei estadual do que com a federal, num recurso menor. E, às vezes, é mais fácil você trabalhar em parcerias. Mais fácil no sentido, assim, menos tempo de tramitação, menos estratégia dessa tramitação, tá? Menos burocracia. Alguém já teve contato com lei de incentivo? Nenhum? Com o quê? Pro AXMS. Peraí. Opa! Com o ProAXMS, pelo coletivo Fuligem. Eu fui chamada para participar quando eu já tinha recebido já, né? E eu não participei da construção do projeto, mesmo que é uma parada que eu vim mesmo para aprender. Porque eu só participo deles como convidado. Você prestou serviço? Prestei serviço de comunicação e também participei pela cerâmica com Mulheres à Mostra. Tá. Que é o Mulheres à Mostra, ele se encaixou na programação que a cerâmica ofereceu. Que foi, acho que, 6 meses de atividade toda semana, com uma feira, um festival diferente. Legal. Mas na gestão você não chegou a... porque é o seguinte, primeiro, que você tem que ter uma seriedade muito grande na gestão desses recursos. E aí a gente entra em vários entraves burocráticos, tá? Que é uma questão de ajustar código de atividade da empresa com... Código de atividade da empresa com a rubrica que está na planilha. Então, se a pessoa, na hora de fazer a planilha, preencheu no sistema, aí você vai lá, estou lá no sistema. Aí alguém vai fazer a coordenação pedagógica do meu projeto. Tive esse problema no PROAC que eu estou prestando serviço, tá? Alguém vai fazer a coordenação pedagógica desse projeto. Legal. Aí procuro lá assistente pedagógico. Pus na minha rubrica, tem assistente pedagógico. Que bonito, assistente pedagógico, legal. Olha, vou remunerar o assistente pedagógico. Não existe KNAI de prestador de serviço direto de assistente pedagógico. Assistente pedagógico é KNAI de escola. Aí você vai contratar uma escola para prestar assistência pedagógica. Entendeu? A minha sorte, ou a sorte desse projeto, minha e do projeto, é que em Matão, né, por uma questão de legislação local, eles abriram um KNAI possível dentro da empresa de atividade cultural, tá? De assistente pedagógico. Certo? Então, assim, aí dá para contratar essa empresa para fazer assistência pedagógica do projeto. Se não, esse dinheiro ia ser devolvido, não ia ter como remunerar, porque não tem código de atividade para pagar. Porque na nota tem que sair lá o código de atividade, assistente pedagógico. Senão, não fica de acordo com o serviço que está previsto no projeto, e aí eu não tenho como remunerar se não tiver de acordo. Entendeu? Então, assim, complicadinho. Agora, se eu for fazer um projeto que custa, sei lá, 200, 300 mil, aí, né, vamos embarcar nessa viagem aí, que é uma forma de viabilizar. Projetos menores, a gente tenta viabilizar nas parcerias, que é o que a gente vai discutir hoje, que aí dá mais flexibilidade de atuação. Senão, o que acontece nesse caso? A gente ficou restrito àquela pessoa fazer o serviço, porque só ela podia dar nota. Ainda bem que é uma pessoa super massa, bem legal, parceiro, que a gente trabalha junto, entende? Se não, o que você faz? Você contrata uma escola particular que não está dentro da proposta do projeto, que é um pouco que a gente vai falar de equipe técnica, né? Então, a gente já, para entrar nessas leis de incentivo maiores, a gente já precisa ter um entendimento melhor da legislação e das ferramentas de contrato, tá? Mas tudo bem, a gente vai chegar lá, né? Ninguém quer fazer agora um projeto de 500 mil, quer? 500 mil dá para fazer pelo PROAC ainda, pelo teto que eles colocaram. 500 mil para pessoa física e 1 milhão para pessoa jurídica. Então, até 500 mil dá para fazer pelo PROAC, tá? Alguém agora quer fazer um projeto de 600 mil? Não? Dá para ir devagar, então, né?
Tá bom? Então é isso. Eu estava explicando para quem chegou atrasado que eu vou dar uma alterada um pouco no nosso cronograma. Na verdade, isso já estava previsto, que poderia acontecer. Planejamento estratégico e captação de recursos, eu coloquei separado, mas é uma coisa que a gente faz mais ou menos junto, porque eles são interdependentes, né? Como essa semana, exatamente essa semana, vocês conhecem a Lei de Murphy? Aquele livro do Sesc que fala que assim, o que impera no projeto cultural é Lei de Murphy. Essa semana justamente começou a sair as notícias das alterações tanto do PROAC, que é a lei estadual, quanto da Lei Rouanet, que não vai chamar mais Rouanet, vai chamar Lei de Incentivo à Cultura. Então, nada está muito conclusivo ainda. Então, eu vou deixar para abordar isso no nosso outro encontro, que vai ser sozinho. Agora a gente tem mais 2 encontros que vai ter convidado, né? E depois a gente volta na Lei de Incentivo, porque até lá a gente talvez já tenha uma diretiva melhor de como vai acontecer, tá bom? Mas a gente vai falar de captação hoje. Bom, o material de hoje vai ser complementado depois. Eu vou disponibilizar esse PDF, tá? Mas quando vocês receberem o outro, vai ser o mesmo título, parte 2, tá? Que até eu coloquei os 2 títulos juntos, certo? Vou repetir um pouco da dinâmica que a gente fez a semana passada, para a gente completar e integrar quem não estava, tá? E tem muita coisa para trabalhar hoje, não vai dar tempo nem de respirar. Tá tudo bem até aqui? Vocês não estão tão assustados? Tá tudo certo? Então tá bom. Gente, vai perguntando, tá? Já deixei aqui, ó, essa imagem. Vocês conhecem o Escher? Vocês conhecem essa imagem? Vai para abrir, antes de ler tudo, olha para ele. O que sobe, o que desce, né? O que é o quê? Coloquei 2 imagens nesse para motivar a reflexão, tá? Porque quando a gente fala em estratégia, tem que lembrar dessa flexibilidade, da coisa que vai e que volta, que tem vários lados, que sobe e que desce. A estratégia, ela tem que ser um pouco flexível também. A gente tem que ter plano A. Eu falo isso para um amigo meu, eu falei, ó, você cria toda a metodologia, para quê? Aí ele vai mudar de país, vai chegar lá, a metodologia não vai dar certo, mas ele sabe o que mudar. Não precisa criar outra, tá? Então, o plano estratégico é mais ou menos isso. A gente começa a traçar esse plano estratégico, mas ele pode sofrer alterações, ele pode mudar, que é a programação aqui, por exemplo, nossa. Hoje era para falar de lei de incentivo, mas se a gente falar hoje, a gente vai matar a discussão que a gente pode fazer com mais suporte, né, daqui a 20 dias. Então, isso é uma estratégia. Já tinha pensado como os 2 são juntos, né? Que eu tinha falado, a Secretaria de Estado tinha prometido os PROACs para abril, por isso que eu passei na frente as leis de incentivo para a gente começar a trabalhar com o edital do PROAC, se vocês tivessem interesse em enviar. Eu acho que vale a pena gerar demanda para a cidade, enviar e vai, né, exercitando. Mas não abriu também. Então, né, tem por que adiantar muito, então vamos continuar falando da estratégia e pensar nos recursos dentro da estratégia, tá bom? Então, quando for pensar minha estratégia, pega uma imagem como a do Escher, tá? Pensar que são vários os caminhos. A coisa é meio prismada, nada é tão fixo, né? Nada, as coisas estão ali para serem alteradas, tá? Mas para você ter um ponto de partida, começar a ter uma visão mais ampla do que o seu projeto pode, onde o seu projeto pode chegar. Tá bom? Foi? Podemos? Então vamos lá, revisando conceitos muito importantes. O projeto é um conjunto de ações planejadas do que se pretende executar, com objetivos claros e exequíveis. Guardem essa palavra. Cadê a nossa amiga que não gostou da palavra complexa? Não veio, né? Exequível. Vocês sabem o que é exequível? Pode ser executado? Que pode ser executado, exatamente. Por que ela é importante, gente? A gente vai abordar isso hoje. Às vezes a ideia é linda, mas ela não é exequível, né? Que nem no primeiro dia que eu falei do grupo de teatro que queria montar um corredor de 30 metros. Para onde você leva, sabe? Como você leva, né? Ou se eu põe um mapa de luz com as luzes de pino para fazer num espaço não convencional. Não está exequível, não é possível montar.
Isso não vai me dar sustentabilidade no projeto, eu vou precisar de um suporte gigantesco, que vai custar muito caro. Vale a pena? Né? Então, pensa bem, assim, a primeira estratégia é essa, avaliar e olhar de novo, e fala, é possível fazer? Peraí, tô pirando na batatinha aqui, é possível fazer? Tá? No trabalho acadêmico a gente tem um monte de bibliografia, né? E se não der certo, tá ótimo. Pelo menos a gente percebe que, né, a ideia que a gente está tentando refutar, não, tá certo, né? Vamos lá. Vou lá. Vou aqui provar que o Einstein estava errado. Aí eu faço todo um estudo e falo, não, o Einstein está certo. Para o projeto acadêmico tá ótimo, tá tudo certo, né? Aquele caminho a gente já sabe que não deu certo. No projeto cultural não dá, né? Se der errado, a gente não faz. Ou pior, se a gente coloca para fazer, né? Estou numa lei de incentivo. A pessoa que avaliou achou que era possível, não entrou nesses méritos, né? Tipo, luz de piso, tá ok, monta lá a estrutura. Eu não consegui fazer, tá? O que acontece? Eu não presto contas, eu fico inadimplente. E aí meu CPF ou meu CNPJ fica lá bloqueado, eu não consigo mais trabalhar com ele, pelo menos nesse mecanismo de captação. Entende? Então, assim, às vezes o projeto é aprovado, mas não está execuível. Cabe a gente analisar e analisar. Eu estava falando com meu amigo aqui, que também trabalha com essas... Eu falei assim, porque ela estava junto na conversa. Que também trabalha com captação de recursos, está envolvido com os grupos aqui, trabalha com pesquisa, que a gente precisa pensar se a gente está envolvido com um projeto, né? O projeto pode ser maravilhoso, né? O nosso grupo super coeso e abraçou aquela ideia. A gente acha que todo mundo pensa a mesma coisa. As pessoas não pensam igual. Né? Então, assim, tá todo mundo pirando na mesma ideia. Não. E aí, cada um cuida de uma parte do projeto. Eu faço a metodologia, você escreve, você está fazendo orçamento, né? Nossa, montamos, tá bonito, vamos mandar. Troca com um amigo, uma pessoa fora dali, que não tem nada a ver com o seu grupo, pede para ele ler para você. Tá? Porque ele que está fora daquela discussão, se perceber que tem alguma coisa lá que não está batendo, ele te indica. Tá? Então, isso que a gente estava falando, a gente precisava pensar nesses núcleos de pessoas que avaliam e dão a última lida no projeto e que são meio que treinadas para achar os problemas. Porque, assim, tem uma coisa que é muito simples de errar. Eu já errei, inclusive. O número de pessoas que está no meu cronograma não bater com o número de pessoas ou no número de contratações do meu orçamento. Por quê? Porque eu fiz meu cronograma e coloquei lá dois assistentes de produção, né? Porque um vai cuidar dos artistas e o outro vai cuidar do espaço lá, do show, da feira, beleza? Tenho dois, preciso ter dois. Aí eu estou fazendo minha planilha orçamentária e tipo, cara, não vai dar essa grana. Eu vou colocar um produtor só e beleza. Esqueci de tirar do meu cronograma. Aí o cara vai avaliar, bate lá, tipo, mas tá trabalhando com dois, o cronograma inteiro tá falando que vai ter 2 assistentes de produção, aqui na planilha tem um só, o outro vai sair de onde? Vai pagar como? Às vezes inviabiliza o seu projeto ali, entendeu? E tipo, é uma coisa que é simples de errar, muito simples, né? A gente nem sempre, a gente tá com a ideia fervilhando, organizando aqui, principalmente quando você tá fazendo planilha, muito número, muita conta, nananana. Meu, lembrar de voltar para corrigir o cronograma, corrigir a equipe técnica, pode passar. Então, assim, sempre pede uma consultoria, um amigo que também trabalha com isso e que está fora daquele grupo, fala, ó, dá uma olhada aí, lê o meu projeto. E, gente, pessoa de confiança, tá? Gerem um network de confiança, que é bem fácil roubar projetos alheios. Tá bom? A pessoa muda o nome ali, ó, faz a mesma coisa no lugar diferente, fala, não, mas não copiei, ó, o meu tem outro nome, tem outro não sei o que lá, ó, mas na outra praça, nada a ver, tá? Então, assim, formem grupos e criem uma rede de pessoas que se ajudem e que gerem confiança. Né? Eu tenho um amigo que agora perdi ele para o show business,
mas a gente sempre trocava, principalmente planilha. Ele falava assim, Tânia, olha meu texto. Eu, acerta minha planilha. Porque ali, depois vocês vão ver a planilha. Onde tem ocorrência, quantidade, gente, eu troco sempre. Aí eu tenho que ficar olhando. Então, peraí, o que é ocorrência, o que é quantidade? Né? Porque quando você está no 1, né? Vou contratar uma vez, é um dia, é um show. Aí você vai lá, ocorrência né? Quantidade. Vou precisar trabalhar 3 produtores, mas um dia. Então, são 3 produtores e um dia. Aí não, aí começa a complicar. Aí você precisa de 5 produtores que vão trabalhar 15 dias, qual, né? Sabe? Então, assim, pede para alguém dar uma avaliada, porque, às vezes, a gente peca nesses detalhezinhos. Então, cria uma rede de trabalho, de gente que pode dar uma avaliada no seu projeto, que vocês possam trocar informações, tá bom? Que é sempre legal, assim, para a pessoa pegar mesmo as coisas que estão erradas, ou, assim, ele tá lendo, você tá na sua ideia, tá super massa, assim, aí a pessoa, nossa, mas você está fazendo num espaço, você precisa colocar uma luz de pino, como é que você vai montar isso? Na sua planilha aqui não tem a estrutura metálica que é preciso para fazer isso. Né? Então, a pessoa não está ali na discussão, então ela vai estar mais aberta a essas pequenas falhas. Tá bom? Então, e o projeto cultural, como a gente discutiu aqui, território cultural, possui como eixo central a cultura e as artes, quaisquer que sejam as linguagens artísticas, tá? Por que é legal a gente pensar nisso, apesar de parecer óbvio? A gente fez um projeto, cheguei a falar do assentamento Bela Vista, do livro de receitas, no primeiro dia, né? Vocês lembram? Ele chegou pra gente assim, ó. Estava fazendo um curso de captação de recursos da Lei Rouanet com um cara da cidade que tinha uma agência de captação e de elaboração de projetos em São Paulo, foi para lá dar um curso e ele trabalhava com uma empresa e ele tinha recurso dessa empresa para destinar. Essa empresa, no caso, era a Nigro. E a Nigro queria investir num livro de receitas, via lei de incentivo. Aí ele estava lá. Como tornar a gastronomia cultura? Sim, ela está na pauta da cultura, mas aí você precisa dar uma justificativa gastronômica para coisa, né? Então tá, Araraquara é a terra da laranja, que mais tem? Receitas com laranja. E estava lá na cabeça dele tentando, né, com essa demanda de, olha, tem uma verba, a gente queria investir num livro assim, porque é o perfil da empresa e tal. E a gente estava nesse curso, e a gente estava eu estava com as meninas do assentamento Bela Vista, com quem a gente realiza bastante coisa, a gente tem bastante troca. E aí a gente foi tirar uma dúvida com ele, sentou na mesa, começou a conversar, falou, vocês estão envolvidos no assentamento, tal, nananã, nananã. Sim. Como que é a culinária local? Bem diversificada, porque no assentamento tem gente de todos os estados do Brasil, isso foi meio que se misturando, tem pratos que são típicos da cultura caipira, mas que tem outros nomes. Aí ele falou assim, legal, vamos conversar. Né? Vocês conhecem alguém que trabalha com administração de projetos? Como é que vocês estão nessas? Não, a gente está aqui aprendendo e ainda patina muito. Vocês conhecem alguém que trabalha com isso? Sim. A Vivi. Mas a Vivi conhece o assentamento Bela Vista? Conhece, fazia parte... Enfim, começou a criar uma rede de pessoas para mobilizar. Né? Então, olha como é que foi caminhando o projeto. Tinha uma demanda que era específica, foi chegando gente para discutir como trabalhar essa demanda. E aí gerou um trabalho que era de pesquisa de cultura local no assentamento, que gerou um livro sobre receitas, mas contando a história daquele assentamento, que é um dos primeiros do estado de São Paulo, que foi o primeiro de divisão de terras pelo estado, pelo governo do estado, os outros eram federais, né? Chegou gente de vários lugares. E como é que foi o processo? O processo usou ainda uma teoria da psicologia social, que é a teoria do Levin, que era a pesquisação. Então, era um grupo de São Paulo, que trabalhava, era um grupo de teatro de São Paulo, né? Que trabalhava... já trabalhava com o Mário de Andrade, que tem uma relação com Araraquara, e com a pesquisa do café, que é a história do assentamento, né? Então, eles tinham uma pesquisa do café e o café na região de Araraquara. Foram para o assentamento, que era a primeira e mais importante fazenda de café da região. Chegou lá, tinha o grupo que trabalhava no assentamento, que já era um grupo que era misturado com pessoas do assentamento e pessoas da cidade, né? Que a gente já tinha esse trabalho. As pessoas da cidade, no caso eu e minhas amigas, trabalhamos principalmente com o Sesc lá, desenvolvendo roteiros de passeio da área de turismo lá, para contar a história da cidade através da construção e da arquitetura dessa agrovila do assentamento. Então, a gente já tinha um perfil de
vamos tentar trazer a culinária, somar no projeto de turismo, para que a culinária seja um atrativo, né? Esse era o nosso intuito, de estar somando ao projeto. Eles já tinham uma pesquisa de café, vinham a campo também para conhecer a história do café lá, né? E a gente ia dentro de um roteiro que foi estabelecido com outros moradores locais, aí foram pessoas que eram importantes de mobilização da Agrovila, como professores da escola, líderes comunitários, a que trabalha na cozinha, que é boa cozinheira, né? E a gente juntou gente, criou um roteiro, ia para casa das pessoas enquanto elas cozinhavam, porque eles não tinham nenhum método de receita. Não tem receita, né? Cultura caipira. Como é que você faz? Eu boto um pouco aqui, um pouco de fubá, um pouco de açúcar, um pouco... essa receita tem um segredinho, ó, tem que colocar 2 dedinhos, 2 pitadas de tal coisa. Aí você fala, tá, a gente vai construir um livro de receita, a gente vai ter que sistematizar esse conhecimento, né? Então veio um conhecimento, que era um conhecimento de transmissão oral, o grupo que ali estava com o olhar técnico para sistematizar, né? E enquanto a pessoa cozinhava, um registrava esses 2 dedinhos daqui, um punhado de lá, não, botou uma xícara, né? E o grupo que filmava, né? E a conversa, né? Conversa de pé de fogão. Não era só a receita. Mas como é que a senhora veio para cá? E aí a gente foi contando a história do assentamento e da reforma agrária pelas mulheres nas cozinhas. Então isso gerou um livro que é parcialmente de receitas, parcialmente um romance, né? Porque a gente pegou a história de todo mundo e criou uma linha narrativa onde uma mulher, que era Maria, contava a história de várias Marias que a gente foi conhecendo, né? E terminou, como estava essa técnica da pesquisação, terminou num grande festival gastronômico. A gente testou todas as receitas e aí todo mundo levou essas receitas para uma grande festa e todo mundo da vila comeu, compartilhou. Isso também foi um registro. O pessoal do teatro, então, se apresentou para a comunidade comeu, quer dizer... Entende? Olha o tamanho desse projeto, que começou com a demanda da empresa, tipo assim, quero um livro de receitas. Entende? A gente pode criar uma coisa grande numa demanda que às vezes é específica do patrocinador. Eu só queria saber o nome do projeto. Tem como pesquisar, saber onde ele está? Tem, a gente vai trabalhar com ele depois. Sucesso. Eu vou trazer o filme, tá bom? No outro encontro eu trago. Eu ia trazer hoje, mas como a gente vai falar do cinema, então a gente vai trabalhar com ele antes. Mas quando eu entrar na plataforma do PROAC para ensinar vocês a pesquisarem os projetos, a gente vai entrar nele. Tá bom? Aí eu trago o livro para vocês verem, trago tudo, tá? Mas só para ilustrar que isso, assim, é um plano estratégico que foi construído a partir de uma demanda. Então, o que o produtor desse projeto foi fazendo? Né? Foi chegando gente, foi desenvolvendo. Então, assim, quando a gente pensa num projeto de lei de incentivo, não é um projeto que acontece rápido, é um projeto que vai demorar pelo menos 3 anos ali, né? De elaboração, juntar as pontas, que é a estratégia, a melhor estratégia, né? Até onde pode chegar. A gente não fez um livro de receita, a gente falou de uma realidade da cultura caipira, uma realidade de assentamento. Valorizou a questão do assentamento, né? Potencializou uma ação que já existia no local, que era do turismo. Né? Depois os passeios começaram a ter cardápios mais elaborados, porque aí o que aconteceu? Eles se apropriaram ou reapropriaram da história deles, né? Começaram a ser valorizados. Tem um prato lá que é a quenga aqui, né? Eles tinham, assim, como é que chama isso? A Bahia chama quenga. Quenga! E a gente achava lindo, assim, né? Reconfigurou o nome totalmente, assim. Aí, tem passeio, tem que ter quenga, que é um tipo de um mingau de milho com galinha. É bom. Eu não lembro qual que é o nome dele no estado de São Paulo, porque a gente achou que quenga tinha que ser assim, prato típico é a quenga. De onde veio? Chegou aqui, virou quenga e é quenga, né? Mas é uma canja com fubá, com uns temperos lá. Vai ter no livro de receitas, depois vocês tiram uma foto e faz em casa. Tá bom? Então, assim, aí o que aconteceu? Olha só, que teve mais desdobramentos, que é isso que eu falo. Quando você tem um plano de ação legal e junta pessoas de vários lugares, né? A gente conversando com a história do SESC, que levava o pessoal dentro do turismo social lá para o assentamento, eles falaram assim, olha, vamos lançar o livro aqui no SESC. Eu falei, óbvio, parceiro é parceiro, vamos lançar o livro no SESC, né?
chegou o dia do lançamento, porque tinha um filme, era o lançamento do livro, tinha exibição do filme, tinha um bate-papo com as mulheres do assentamento. Elas foram todas bonitas, de escova no cabelo, sentaram no palco do Sesc, falaram para a plateia. Então, assim, olha o quanto chegou de valorização né, do indivíduo local dentro de um projeto. Então, assim, ele é muito mais que um livro, ele foi muito mais, ele causou um impacto muito maior do que previsto como objetivo final. Então, o livro de receitas era só o pretexto para você conseguir captar o recurso para existir todo esse movimento, entendeu? E que é um movimento onde você teve o recurso bancado pelo recurso da empresa patrocinadora, viu para o AC, mas que nada impede dessa ampliação, né? Então, do livro chegar a ser lançado no Sesc, isso valorizou mais ainda, né? O Sesc virou um grande parceiro dessa comunidade local. E tudo isso é estratégia. Vou ter ideia brilhante logo de cara? Não, é isso. Logo de cara, o produtor ali só tinha uma pergunta. Nossa, tem um livro de receita e tem que colocar isso enquadrado num projeto cultural, né? Então, no meu projeto cultural, eu vou trabalhar uma linguagem artística e vou trabalhar cultura. Gastronomia é cultura, né? Cultura caipira é cultura. E qual vai ser a minha linguagem? Literatura e vídeo, e audiovisual, certo? Dá para encaixar as coisas se a gente pensar na história da semana passada do território cultural, né? Deixa eu voltar lá, calma, quem não estava aqui. Bom, coisas muito importantes a serem observadas antes da gente começar a pensar na estratégia, tá? Fiz aquela estrutura do projeto matriz, desenvolvi aquelas ideias, estou começando a fechar a elaboração. Então, eu preciso pensar na temporalidade, que é o começo, meio e fim do meu projeto. Tá? O projeto tem que ter uma previsão de fim, senão ele é um... Quem lembra? Senão ele é um... Programa. Muito bem. Falei da primeira aula, que o que diferencia, né? Então, meu projeto tem começo, meio e fim. Tá? Eu preciso pensar na delimitação dos recursos, inclusive os recursos humanos. Né? Nossa amiga tinha perguntado, né? Material de consumo. Enfim, então a gente vai ter outras rubricas que a gente chama ali na planilha, que a gente só não tem só o material de consumo, tá? A gente vai ter material que é da produção artística, a gente vai ter material de consumo. Material de consumo vai enquadrar lápis, caneta, copo, né? Nesse projeto, por exemplo, que a gente fazia, a gente tinha material de consumo comida, que precisava testar as receitas, né? Então, a gente tinha comida, material de consumo. É possível? Estava justificado no projeto, tá? A gente tem recursos financeiros, bom, tudo tem que estar mensurado no projeto. Se eu vou gastar 30 mil copinhos plásticos. Eu tenho que saber que eu vou gastar 30 mil copinhos plásticos. Aonde eu vou gastar 30 mil copinhos plásticos? É viável gastar 30 mil copinhos plásticos? Vamos lá. Gastar 30 mil copinhos? Como bom ambientalista, não mesmo. Yes! É isso! Opa, no escopo do meu projeto está previsto 30 mil copinhos plástico. Opa, vou comprar um filtro de barro, umas canequinhas e vamos lavar. Nesse projeto do assentamento a gente fez isso. A gente investiu em canequinha, principalmente por causa do festival. A gente investiu numas cumbuquinhas de plástico como prato e em canequinhas. Então, todo lugar que a gente ia, a gente levava esse kit, terminava aquela ação, higienizava e no dia seguinte levava para o outro. Exatamente para não acontecer de você gerar lixo, né? E aí, no final do projeto, essas canequinhas e cumbuquinhas foram doadas para a escola, porque aí eles passaram a usá-las com as crianças. Tá bom? Então, é isso. Tô vendo no meu escopo 30 mil copinhos plásticos. Gente, pera, eu vou acabar. Eu vou gerar muito lixo, vou acabar com o meio ambiente. Vamos pensar numa coisa execuível, né? Vamos pensar em trocar, substituir esse material por algo menos poluente. Tá bom? Tudo isso é estratégia. E deixa o nosso projeto, ó, lindão. Tá?
E objetividade. Eu preciso saber exatamente o que eu quero com ele. Até para saber enquadrar. Se eu for numa lei de incentivo, tá? Vai estar lá, qual é a linguagem. A gente trabalha sempre com linguagens múltiplas, né? Então, como é que eu penso, por exemplo, uma ação na praça, vai meninas? Vai ter na praça, vai ter dança de rua, vai ter sarau, vai ter varal de poesias, vai ter que mais? Grafite. Vai ter grafite. Aonde que eu enquadro isso? É o quê? É música? É literatura? É artes visuais? O que é? Acho que tem um pouco de tudo, né? Vamos lá, como é que você enquadraria? Um pouco de tudo. Uma cultura da rua, assim, do hip hop. Juventude, Sim. né? Então, aí eu tenho que ver lá, tem juventude no meu, nas linguagens que são possíveis dentro daquele... Ah, coloco juventude. Ah, não tem. Vou colocar o quê? Talvez tenha, sei lá, linguagens múltiplas, é uma coisa que pode aparecer, né? Então, é isso, assim, eu preciso ter objetivamente o que é, senão eu não consigo enquadrar, né? Que nem esse projeto da gastronomia. Qual que era o produto final? Era um livro. Qual que era a metodologia? Uma ação de pesquisa, tá? Por quê? Porque eu preciso ter um objetivo final que enquadre e que encaixe naquela captação de recurso. Tá? Até aí, ok? Dúvidas? Não dúvidas? Tá tudo certo? Muita coisa? Vocês estão fundindo a cabeça? Ou tá tudo bem? Tudo bem? Vocês são ótimos, gente. Tô enrolando para elas não perderem muita coisa. Enquanto a gente enrola, a gente fala coisas pertinentes. Estava conversando com um amigo ontem, que eu estou prestando uma consultoria para ele. E aí tinha uma ideia de um projeto. E aí a gente teve uma última conversa de consultoria. E aí passou assim, ele não deu notícia uns dias, depois ele falou, preciso muito conversar com você, que eu tô com umas dúvidas, né? Aí ontem ele falou assim, então, eu escrevi outra coisa, eu mudei totalmente o perfil do projeto e eu queria saber se está muito fora da questão, né? Aí eu olhei, eu falei, não, muito pelo contrário, você ampliou muito mais o seu projeto, significou muito mais o seu projeto. Ele falou, mas não é nada daquilo que a gente tinha conversado. Não tem problema, é isso, né? Você partiu de uma ideia, só que você percebeu que ela podia ser muito maior, né? Que é a mesma coisa do livro. Então, ele tinha uma ideia de fazer um painel, chegar numa cidade, descobrir quem era a pessoa mais importante da cidade, na afetividade das pessoas ali. E aí ele falou assim, mas por que eu vou pegar pessoa, né? Se às vezes o território é tão rico. Eu falei, olha, gente, eu acabei de falar sobre o território cultural lá no curso. É isso mesmo. Às vezes o território é muito rico. Que nem Araraquara tem a história da serpente que mora embaixo da matriz. Vocês conhecem a história de Araraquara? Gente, Araraquara é uma coisa. Só tem história lá. Mas, enfim, tem a matriz, né? E teve um assassinato, um linchamento lá dos Britos, que é uma história política bem famosa. E aí dizem, né, que de onde eles foram jogados, que era o cemitério da Febre Amarela, até a igreja da Matriz, onde estavam os corpos, virou um rio, uma serpente de sangue. E aí tem a história de uma serpente que mora embaixo da Matriz. A Matriz nunca termina a reforma dela, porque quando está para terminar a reforma, a serpente se mexe embaixo, né? E coisas acontecem, pessoas morrem caindo do dame, quebra parte da igreja, né? Tem essa história lá. Então, assim, muito mais que uma pessoa, né? Uma história dessa mobiliza muito, concorda? Então, se eu vou lá, vou fazer um diagnóstico daquele território. Aquele território tem o cara que catava papelão que todo mundo conhecia. Essa é gente boa. Deviam registrar mesmo, porque ele já caiu no esquecimento. Que um mendigo, que as pessoas falavam que era rico, que ele catava papelão na rua e que ele vendia e guardava todo o dinheiro. E quando ele morreu, ele era milionário. É uma das histórias, né, das lendas urbanas de lá. Essa é legal, mas a da serpente talvez seja mais significativa, sabe? Ou assim, chego num lugar onde a lei de uso de imagem é muito difícil de lidar, então vamos trabalhar com, né, onde a lei não entra, porque como ele pensa em sair do país. Quer dizer, olha como você amplia mais, assim. Às vezes a gente parte mesmo de uma ideia e cresce, ou às vezes a gente tem uma ideia grande e tem que reduzir.
para ser objetivo, tá? Estava só enrolando aqui enquanto vocês voltavam, estava dando os exemplos. Posso? Depois a gente manda. Uhum. Eu entendo perfeitamente. Se eu não escrever, eu não sou eu. Eu preciso escrever. Se eu não escrever, eu não fui na aula, eu não prestei atenção. Eu vou ficar injuriada porque eu não vou lembrar o que falou naquele momento, naquele slide. Bom, então assim, ó. O projeto tem 4 fases de elaboração, tá? Elas não são sequenciais, não são, como fala, unidades fechadas, tá? Você pode começar e voltar, que eu acho uma coisa bem saudável, tá? E algumas como planejamento, o planejamento da captação tá aí, mas enfim, elas podem acontecer juntas ao mesmo tempo, tá? Sim. Acontece, né? Se eu pensar num projeto que ele é muito caro, eu vou desmembrar, eu posso estar executando uma fase planejando a seguinte, tá? Eu tenho lá ela sistematizada, mas ela depende da primeira. Como assim? Aquele exemplo que eu dei da primeira semana também, eu tenho uma exposição, eu sou fotógrafa, eu quero fazer uma exposição de fotos. Então, eu tenho a fase da captação dessas fotos, que pode ser num país ou, enfim, numa comunidade, prever uma viagem. Voltei, tenho esse material no meu computador em via digital. Preciso montar essa exposição, que é imprimir a foto, pensar numa expografia, né? Então, eu posso fazer 2 fases diferentes. Eu posso captar o recurso, criar um projeto para a primeira fase. Então, assim, estou executando a primeira fase. Então, tá. Já sei mais ou menos quantas fotos eu captei, já sei mais ou menos como é a minha exposição. Eu já começo a fazer o planejamento da segunda fase. Tá? Às vezes podem acontecer simultaneamente, não é fechado, tá bom? Assim, só para deixar claro, assim. Ai, não sei o conceitual, não terminei o conceitual. Tudo bem, não terminou o conceitual, vai para a planilha de custos, depois volta para finalizar o conceitual, tá? O projeto é um instrumento técnico e estratégico, que possui características próprias e que o define como tal, independente do tamanho, complexidade ou duração, tá bom? Então, isso só para lembrar que aquela estrutura que eu passei de projeto matriz é a mesma sempre, tá? Calmo? Não, pode terminar. O que é a fase conceitual? É o que a gente conversou nos nossos 2 primeiros encontros, é o exercício que a gente vai fazer aqui, levantar a história de Ribeirão Preto, tá bom? Primeiro passo é estruturar a ideia básica do projeto, buscando compreendê-lo em seu contexto, sócio, histórico, artístico, entre outros, por meio de levantamento de dados e pesquisas que possam subsidiar e fortalecer a sua concepção, tá? Foi o que a gente conversou aqui. Então, até ali, objetivo justificativa é essa fase conceitual, tá? É importante conhecer a realidade do seu território cultural, só lembrando, que foi o papo da semana passada. E seu planejamento ainda precisa prever algumas questões jurídicas específicas, que a gente vai tratar melhor quando a gente estiver lá na planilha, tá? No outro encontro. Tipos de empresa para representá-lo, código de atividade adequado, direitos autorais, direitos de imagem, taxas e recolhimentos, questões importantes que serão necessárias para a próxima etapa, plano estratégico. Tá? Então, até a justificativa. E aí, por que eu preciso pensar já na minha fase de concepção? Exatamente para não acontecer aquele erro de colocar o assistente pedagógico e não existir essa rubrica para MEI, então eu vou ter que contratar uma empresa, a empresa não está dentro do perfil do meu projeto, e aí, ok, preciso saber um pouco. Preciso saber? Não, preciso saber que existe. Posso consultar o contador, o advogado, os amigos, e pesquisar, procurar. Teve um tempo que eu consultava muito o SESC, né? Eu começo a ficar amigo dos programadores, assim, né? O SESC trabalha com contratação, né? Tem uma equipe que trabalha o tempo todo com contratação, eles podem ajudar. Né? Eu estou por aqui, olha, eu queria tirar uma dúvida, você sabe como é que... Lugar bom para pesquisar essas informações. Às vezes você vai ter que contratar um contador mesmo, que ele vai te explicar. Mas, enfim, quando o projeto é maior, ele prevê um contador acompanhando, tá? Inclusive para prestação de contas.
Pode passar? Dúvidas até aí? Não? Então, a fase de planejamento propriamente dita. Planejar é otimizar as práticas, tá? Torná-las mais objetivas e mais pontuais para o que a gente quer atingir, tá? Que é essa história do livro de receitas. Então, toda a estratégia foi, tá, a gente tem uma preocupação cultural, então como é que a gente transforma isso? Qual é a melhor estratégia para transformar isso? Né? Aonde eu quero chegar com isso? Quem pode ir junto para me ajudar a chegar? Tá? Então, isso é otimizar a prática. Quem é bom em quê? Na minha equipe técnica. Né? Nossa, o cara é super meu amigo. Esse fotógrafo é super meu amigo, manda super bem, mas não sabe fazer foto para show. Tira foto de paisagem que é uma beleza, mas não sabe tirar foto para show. Meu projeto é show, vou contratar ele? Muito meu amigo, mas eu preciso de um fotógrafo, desculpa, né? Você pode fazer as externas, você pode acompanhar, fazer o making off do projeto, mas do show a gente vai ter que contratar alguém que saiba tirar foto do show, porque tem uma luz específica, né? Tem fumaça, tem luz, tem escuridão, tem movimento, não é a mesma linguagem. Às vezes a pessoa não domina aquela técnica. Tá? Então, tem que otimizar. Tenho grana para contratadores? Legal? Não tenho? Vou contratar só o que vai registrar o show. Esse meu amigo, na próxima a gente se vê. Infelizmente, aquilo que eu falei, a gente é artista, trabalha com o coração, quer abraçar todo mundo, mas chega um momento que tem que ser objetivo. Tá? Organizar as ideias e necessidades para concretizar a concretização das ideias. E a arte de organizar o pensamento antes de fazer. Tá? Então, é a etapa que acontece antes da gente pôr a mão na massa. Planejar e entender a viabilidade, em primeiro lugar. Tá? Então, por isso que o execuível é uma palavra bem importante. Né? É viável? Não é viável? Lá no assentamento a gente queria, e quer ainda, reformar o casarão lá da fazenda de café. Porém, cada dia fica mais caro. Né? Porque vai passando o tempo, vai deteriorando mais. Aí você vai ver a relação custo-benefício, o impacto, a importância. Tem uma fazenda de café em São Carlos que é bem preservada, que é logo ali. Quer dizer, você começa a perceber que a gente tem que reconfigurar isso para ser viável, porque só um casarão do café já não é mais o argumento, entende? Porque aí você vai gastar milhões, né? Tem um ali, por que eu vou gastar milhões aqui? Melhor gastar milhões num outro lugar que não tem um casarão preservado. Na região tem. Ah, não, mas aqui está dentro da reforma agrária, a gente vai criar o Museu do Trabalhador Rural. Opa! Já estamos reconfigurando aí, já começa, né? Vamos ver se vale a pena. Mas é tudo estudo, a gente está nesses processos do que é viável, porque como é caro, tem que dar um destino que seja de acordo com o impacto, que seja de acordo com o que está sendo investido. Tá? Então, assim, pensar mesmo a viabilidade. Tá? Depois da viabilidade, as necessidades e os passos para a realização. Então, o plano estratégico é o caminho, a rota, o fluxograma desse passo a passo. Quem é da dança? Trabalha com fluxograma? Vocês já viram essa técnica do Laban? É o desenho do caminho pelo espaço. É o fluxo do movimento. Fluxograma, organograma, os projetos adoram essas nomenclaturas. O orçamento e a estratégia para a viabilização dos recursos são etapas importantes nesse percurso e podem definir os rumos do projeto. Tá bom? O projeto começa a ficar muito caro, deixa de ser viável, né? Tem que repensar. No estudo de caso a gente vai ver bem como isso acontece. Bom, equipe do projeto. Eu até coloquei o bloco inteiro do texto ali que eu tirei do livro. Aliás, vocês acharam o livro? Eu fiquei de ver da Cora e esqueci, gente. Eu tive uma semana bem tumultuada, assim. Aqui vocês viram? Aqui não tem. Não tem mais, né? Só tem na travessa e então, eu falei com o meu amigo. Tem frete ainda? Eu falei com o meu amigo, não foi lá que ele comprou, foi aqui. Ele falou, tem na travessa, mas ele comprou aqui. Vamos ver como é que a gente faz aí. Né?
Bom, mas enfim. O que é a equipe do projeto, então? É um conjunto de pessoas que trabalham juntas, nem sempre, um conjunto de pessoas que trabalham juntas, nem sempre é uma equipe que atua de forma colaborativa. Tá? Né? Vamos ser realistas. É isso que acontece, né? Tem gente que mais atrapalha do que ajuda, às vezes, né? Tipo, super amigo, super gente legal, alto astral, mas dá um trabalho. Ai, meu Deus, eu dou um passo para frente, 3 para trás com esse cidadão. Planejar em equipe implica em compartilhar informações, tá? Uma coisa que acontece muito em qualquer equipe de trabalho, não precisa ser nem projeto cultural, né? Trabalho de faculdade, em grupo, a gente sabe o que é isso, né? Não é? Ó, pessoa que você não sofre. Gente, eu sofro tanto. Quando o professor fala trabalho individual, eu falo, ai meu Deus, eu escrevo 25 páginas sozinha, eu escrevo 2 em equipe, porque às vezes dá muito trabalho. O que acontece? Você vai dividir tarefas, tá? Essas tarefas, elas são interdependentes. Essas tarefas, elas são interdependentes, tá? Então, por exemplo, a amiga que vai trabalhar na divulgação vai trabalhar com a pessoa que vai criar as peças gráficas. Se a pessoa que cria as peças gráficas não cria no prazo estipulado, vai atrasar o trabalho de quem? Da pessoa que vai trabalhar com a divulgação. Se a divulgação sair em cima do dia do evento, o que vai acontecer? Ninguém vai. Entende? Então, assim, é muito complicado. Se você trabalha com alguém que é do seu grupo, é um querido, é um fofo, mas não está rendendo dentro do trabalho de equipe, precisa chegar junto nessa pessoa e falar, ó, tem que render. Senão, tem que tirar do projeto. Gente, senão não dá, a gente não profissionaliza a coisa, sabe? Vai ter sempre alguém, sabe a âncora do navio? Vai ter sempre alguém te segurando e a coisa não caminha. Então, assim, a gente tem que ser muito realista nesse processo. O trabalho colaborativo é lindo, mas a gente tem que ter um preparo e uma consciência no trabalho colaborativo. Não é o primeiro grupo que vai dar certo, vai entrar gente, vai sair gente. Importante que tenha um núcleo que desenvolva o negócio, tá? E aí a gente sempre tenta a melhor forma de caminhar, tá? Dá outra função para a pessoa, às vezes, que não é uma função que seja tão... né? Vai treinando, vai... Enfim. Mas se não está bom naquela função, é melhor tirar. Muitas vezes estamos tão envolvidos emocionalmente com o projeto que temos absoluta certeza de que tudo que pensamos, deduzimos, percebemos e sentido é pensado, deduzido, percebido e sentido por todos os membros da equipe. E não é. Tá? Porque as pessoas têm formas diferentes de ver as coisas. Né? E a gente não consegue projetar nosso pensamento. Né? Seria bom plugar aqui, projetar na tela, né? Mas não vai. Então, comece por aquilo que parece óbvio, tá? Então, assim, 2 dicas. Já fiz esse evento na praça 400 vezes. Quando eu for planejar o outro, eu começo do zero de novo. Vou fazer mais rápido porque eu tenho mais experiência, mas cada projeto é um projeto, tá? Então, assim, sempre pensar em começar do zero. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho uma falha ou alguma coisa que eu não tinha percebido que eu posso melhorar. Né? Às vezes, eu posso rever, fazer de novo, fazer diferente. E eu vou criando, né, outras estratégias. Então, assim, ok, avaliei, deu certo. O que dá certo, a gente implanta. Mas começa do zero, começa a avaliar de novo, começa a ver de novo. É rapidinho, porque você já tem experiência, então desenvolve mais rápido. Tá? Vocês vão perceber que vocês podem começar do zero, mas é sempre mais rápido. Mas repensa ele, né? A praça nunca é a mesma, o palco nunca é o mesmo, as pessoas nunca são as mesmas, então repensa, tá? Então, assim, isso é uma coisa óbvia, mas importante, começa do zero, tá? E sempre começa pelo que parece óbvio no projeto. Quem vai participar do planejamento, tá? Você está lá no grupo, a gente faz a gestão do grupo, é tudo lindo. Não parece óbvio que todo mundo está no planejamento? Parece. Mas, tem uma pessoa que às vezes não está com tanto tempo disponível, que está com problema, que não está bem. Tipo, posso ficar fora do planejamento dessa vez?
tá? Quem está no planejamento, sempre pergunta, sempre cria o acordo de quem vai fazer, tá? Porque é isso, a gente acha que a pessoa está super afim, está super disponível, a pessoa acha que não pode ficar fora do projeto, e aí ela vai atrapalhar o andamento. Então, às vezes, jogar limpo é difícil, mas é o melhor que a gente tem a fazer. Tipo assim, ó, não estou conseguindo participar do planejamento, posso ficar só na execução dessa vez? Tá tudo bem. Melhor do que se comprometer e não fazer. Tá bom? Então, assim, a gente, quanto membro do grupo, sendo honesto com a gente, com o grupo, e o grupo, quanto grupo, sendo honesto com os indivíduos. Tá bom? Tentar sempre isso. É um exercício que no começo dói um pouquinho, que nem aquele de olhar para os nossos quadrados ali, mas depois vai bem. E, ó, gente, perdeu peça pelo caminho é porque ela não se ajusta ao nosso quebra-cabeça. Tá? Às vezes também a gente tem que trabalhar um pouco o desapego. Mas é importante. Senão a gente não... Dói. Mas a gente não monta o quebra-cabeça, entende? Vai ficar sempre faltando uma parte, a gente não conclui aquilo. Então, né? Isso também é uma estratégia. Lidar com um grupo, lidar com pessoas não é fácil, mas a gente precisa criar um método para isso. Tá bom? Então, ó, quem vai participar? Quem vai liderar o processo? Isso é um acordo que a gente faz com a nossa equipe. Por quê? Não adianta todos falarem ao mesmo tempo. Alguém vai executar a função de cobrar do grupo. E se isso não está acordado, o que vai começar? A ter briga. Ah, mas por que você está mandando? Ah, mas fulano é chato, fica cobrando a gente. Tá. Quem é a pessoa que vai ficar responsável para saber se tudo está andando dentro do cronograma? Nomeie essa pessoa e, uma vez nomeado, não tem que chorar. Ai, mas fulano é chato, fica cobrando. Não é. Peraí, a pessoa, vocês vão me colocar nessa posição? Eu estou aqui para essa função. Faça você no seu tempo, que eu não cobro e tá tudo certo. E a pessoa também que cobra tem que ter o bom senso de cobrar dentro, né? Prazo até dia 10. Se no dia 8 começar, e aí? Vai mandar? E aí? Não, né? Tipo assim, ó, dia 8, gente, tá chegando o prazo, né? Dia 10, e aí? Hoje é o prazo. Então, tente também no bom senso, tá? Qual vai ser o papel de cada um nas fases de planejamento e implantação? Tá bom? Então, 3 coisas bem importantes. Quando a gente lida com grupo, a gente esquece essa parte, deixa o nosso coração falar mais alto. E não, a gente está pensando em estratégia, tá? Coração, a gente deixa ele apertadinho lá para falar com amigo às vezes, mas é importante. Beleza? O povo faz assim, né? Dá muito trabalho o grupo, né? Nossa, a gente não fala nada. Ó, na faculdade, ano passado, eu surtei com o meu grupo. Mas assim, eu tinha um seminário para entregar a parte escrita. Tinha um seminário e a parte escrita tinha que entregar antes do seminário, às 8h25 da manhã. A menina mandou a parte dela de texto às 7h. Eu fazia a conclusão do trabalho e precisava da parte dela, inclusive, para concluir o texto, né? Imagina, felicidade. Preciso nem falar que eu não trabalho mais com ela, né? Porque eu já aprendi que não funciona. A gente fala, olha, desculpa, não dá, né? Bom, a equipe do projeto olha 2 coisinhas importantes e coloridas, tá? Então, ó, o que é determinar a equipe? Elencar e apresentar as funções e cargos da equipe e os respectivos nomes dos profissionais responsáveis que irão atuar no projeto. Isso é o que eu vou escrever lá no meu projeto matriz, tá? Quem é minha equipe, tem uma biozinho da minha equipe, né? E o que ela está fazendo no projeto, uma pequena descrição. Fica ali, porque se eu tiver, por exemplo, que numa planilha de projeto, de captação ali, né? Eu tiver que mudar um pouco a função, eu sei tudo que ela vai fazer no projeto para ajustar essa função, tá? Ela é coordenadora pedagógica, mas aí o que ela faz? Ela também elabora a oficina, então tá lá, elaboração de oficina, de repente, ok? Então é bom a gente ter essa descrição das tarefas, porque ajuda a gente na hora de adaptar para aquele mecanismo que a gente vai submeter para captação, tá bom? Apresentar um pequeno currículo de cada um. É importante a gente ter um currículo geral no nosso banco de arquivos, tá? No meu projeto, vai só o pequeno currículo de cada um. E que justifica a participação no projeto, tá? E a sua responsabilidade. Então, não adianta assim, ó, eu fiz letras, eu fiz artes cênicas, eu fiz moda e agora eu faço psicologia. Eu vou dar aula de teatro. O que importa se eu fiz moda? Concorda?
A psicologia dá para entrar? Tá, se é um projeto social, que nananã, talvez entre. Letras, legal, né? Tem contato com texto, dramaturgia. Moda, não. Ah, vou fazer o figurino da peça. A psicologia não serve para nada, mas moda serve para um monte de coisa, entende? Então, assim, por mais que você tenha um currículo amplo, que possa fazer muitas coisas, tem que ser objetivo na hora da apresentação daquele projeto. Então, o que eu digo, para facilitar a vida, fica com o currículo completo da pessoa, e aí, quando eu estou fazendo aquele projeto, eu adapto para a função dela. Beleza? Tudo bem? Coisas bem importantes. Tá? Jamais esquecer isso. Importante. O currículo deve estar de acordo com a função desempenhada no projeto. Tá? Quem avalia pega a ficha técnica e vai saber se você é capaz de fazer aquilo. Ok? Justifica de alguma forma. E justifica dentro da sua formação, das suas capacitações. Por exemplo, se eu for contratada, né, alguém estiver escrevendo um projeto e eu for contratada para ser a dançarina, né? E essa pessoa que está escrevendo o projeto fala para mim que também colocou-me como maquiadora no projeto, mas no meu currículo não tem nada falando sobre que eu fiz algum curso de maquiagem ou que eu fiz alguma coisa. Está errado, né? Mais ou menos errado. A gente tem que pensar que nem toda experiência na arte ela é justificada, qualificada, formativa, atestada. A gente tem aquela experiência empírica do dia a dia, tá? Então, você dança há quanto tempo? Você faz a sua própria maquiagem? Você ajuda o seu grupo a se maquiar? Entendeu? Então, assim, nesses casos, não precisa ser um maquiador profissional. Você dá conta, mas coloca lá, né? Tipo assim, né? Se você for, gente, professor de dança faz maquiagem. Mas aí, no caso, não faz? Mas aí, no caso, não poderia ter umas fotos que justifica anexada? Por exemplo, igual ela falou, ela não tem a qualificação de quem faz a produção, make, essas coisas. Mas ela tem foto, tem foto, por exemplo, dela fazendo. Isso justificaria? Sim, justificaria. Aí a gente precisa ver se isso é bem importante no nosso projeto ou não, tá? Se ela for dar uma aula de maquiagem dentro do projeto, é interessante. Aí você vai anexando foto, faz um memorial descritivo das suas atividades como professora. Como professora de dança, orientou figurino, orientou maquiagem, entende? Aí você dá uma ajustadinha. Às vezes não é tão importante assim. Às vezes o foco maior do projeto é outra coisa. Então isso vai passar batido, tá? Agora sim, eu sou o diretor de produção do projeto. Eu tenho que estar lá no meu currículo quantas vezes eu estive à frente da produção. Porque eu não posso ser diretor se eu não tenho experiência em produção. Entende aonde que o erro é grave? Né? Se eu estou num de juventudes, tudo bem, é a primeira experiência de todo mundo. Mas se eu estou numa super produção de teatro e eu sou o coordenador de produção dessa coisa que é gigante, cheia de coisas, eu nunca coordenei nada, né? Ok, aí eu vou lá. Tem experiência de assistência de produção? Tem experiência... Aí a pessoa vai vendo, tá, é a primeira vez que ela vai coordenar a produção, mas ela já fez bastante produção, ela já trabalhou como assistente. Tudo bem que é a primeira, mas, nossa, fez assistência de produção e produção de 20 projetos. Ah, tá na hora de coordenar mesmo. Né? A primeira experiência existe, mas o que veio antes para dar suporte para essa minha experiência no projeto? Tá? Que é o erro maior. A gente vai determinando as funções do que as pessoas gostam de fazer. Ou o que dá, ou o que precisa, para justificar na nossa ficha técnica. Porque às vezes o que acontece? Trabalho colaborativo, todo mundo faz tudo. Mas na ficha técnica não cabe isso. Na ficha técnica eu vou ter que delegar as funções. Né? Aí, tem um projeto de cinema que a gente faz, que a menina que fazia social media, ela é formada em pedagogia. Né? O que faz curadoria era formado em letras. Até aí tudo bem. E o diretor de produção era formado em pedagogia. A gente falou, gente, peraí, vamos ajustar esses negócios aqui, porque as formações não estão certas assim, né? Vamos colocar cada um de acordo com o seu currículo. Todo mundo faz tudo, a gente faz às vezes por experiência, mas tem gente tão qualificada com um currículo tão bom no meu projeto.
para fazer uma outra coisa que não tem nada a ver, né? Por que o psicólogo não faz a curadoria junto com o formado em literatura? E, né? Então, vamos mudar ali a coisa, tá? Então, às vezes é isso. A gente tem gente qualificada na função fora ali da experiência dela, tá? E a outra coisa importante, o planejamento depende da visão e da leitura de mundo da equipe ou indivíduo que o executa, tá? Lembra que a gente falou de território? Não adianta nada uma pessoa que nossa, vou contratar o melhor diretor de teatro do mundo para dirigir o meu espetáculo. O cara é fantástico no palco italiano, manja tudo de luz e o meu espetáculo é de rua. Tá? Tô num projeto super feminista, que massa, né? Vamos discutir a mulher, nananã, coloca um homem para fazer a coordenadoria geral do projeto. Não dá. Não é? Entende onde fica incompatível? Então, assim, exagerando, mas assim, em erros menores, a gente também comete isso. Tá bom? Então, assim, leitura de mundo é bem importante. Esse projeto que eu falei do assentamento Bela Vista não teria acontecido se as pessoas não tivessem a mesma leitura do local, não compartilhassem a mesma vontade de desenvolver aquele potencial local, tá? Então, precisa, né? Eu já me recusei a trabalhar com pessoas, inclusive por postura profissional. Você faz uma produção executiva, não, a produção, sei lá. Faz produção de tal coisa? Tá, quem é o elenco? Fulano, Ciclano, Beltrano. Não faço. Por quê? Olha, desculpa, mas assim, a minha função é o quê? É coordenar horário. Essa pessoa não cumpre horário, ela vai me dar muito trabalho, tem a mínima paciência. Eu não vou fazer. Não dá, entendeu? É ser também... Pô, você vai fazer, você não vai prestar um serviço legal. Canalizar essa energia, né? Conseguir... Canalizar essa energia para ela não se perder, né? Você tá a fim de fazer o projeto, gastar energia com ele acontecendo, né? Não quebrando cabeça. Vai resolvendo problema, não, gente. Faz projeto para ser feliz, para dar certo, né? Resolver problema, a gente já tem os da vida, que não tem jeito de fugir, né? O boleto chega todo mês, o salário cai depois, né? O projeto é nosso. Se a gente não for feliz fazendo o projeto, não dá. Tá bom? Então é isso. É focar energia. Lembra lá que é a melhor ação, que é mais objetivo, né? Eu planejo para isso, né? Bom, e aí assim, isso é importante a gente entender, tá? Não vou focar muito nisso aqui agora, tá? Mas é importante a gente entender porque a maioria das planilhas tem que dividir essas etapas, tá? Então, o que é pré-produção, o que é produção e o que é pós-produção. Nisso, a gente vai conversar melhor nos seus projetos individuais, quando vocês trouxerem para mim, dependendo da linguagem, dependendo do objetivo do projeto, isso muda, tá? Tem uma regra geral, um esqueminha que eu pus aqui, mas, por exemplo, num projeto de cinema, né? O que é a minha fase de pré-produção? Elenco, preparação de elenco, set de filmagem, equipamento, contratação. A minha produção ela é bem extensa, porque a captação da imagem né? É o que chama de pós-produção, que é edição, mas isso não é, isso é pós-produção na linguagem do cinema. Na minha planilha, ela pode ser produção, porque às vezes a minha pós-produção é a distribuição do filme. Tá? Então, assim, você teria a etapa de pós-produção, que o cinema diz que é a pós-produção, que é a montagem do filme, ela ainda está na minha produção, porque a minha pós-produção é a devolução de equipamentos, distribuição do filme, tá? Então, isso, assim, essa é uma regra geral, tá? Mas ela é um pouquinho flexível, dependendo da linguagem ou do meu objetivo que eu estou atuando, tá bom? Geralmente, a etapa maior é a pré-produção, tá? Pós-produção é uma coisa geralmente curta, tá? E a produção vai depender muito da característica do projeto, ok? Então, ó, um esqueminha bem basiquinho aqui para vocês é isso aqui, ó. Onde termina a minha pré-produção? Marco divisório, assinatura dos contratos. Numa regra bem geral, tá? Contratei todo mundo, todos os contratos estão feitos, contratei todos os serviços... Zerei minha pré-produção.
vou entrar na produção efetivamente, que é o produto do meu projeto, tá? Vamos pensar em produto na coisa bem matemática mesmo, parcelas e produto, não produto no sentido comercial, tá? Eu gosto de falar produto porque eu lembro muito dessa coisa matemática, né? A soma das parcelas vai dar um produto, né? Mas tentar tirar também dessa coisa de produto capitalismo. O marco divisório da finalização da produção, tá? É a finalização do trabalho artístico. Finalizei o trabalho artístico, eu estou na minha etapa de pós-produção. Devolução de material, prestação de contas, ok? Em regra bem geral, depois cada um vai discutir isso comigo individualmente, aí eu deixo um pouco mais claro dentro das perspectivas de vocês. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Não? Tá. Deixei um pedacinho ali do Salvador Dalí, que é para vocês pensarem também. Tá? A persistência da memória. Conhece aquela obra do Dalí com os relógios derretidos? Eu gosto bastante desse pedacinho aqui, ó, que é bem pequenininho dentro da obra, que é um relógio virado ao contrário com umas formiguinhas em cima. É o nosso trabalho de planejamento. É a gente trabalhando sobre o tempo. Tá? Então, também, de vez em quando, dá uma paredinha na imagem ali, ó. Nosso cronograma de atividades, ele apresenta a descrição de todas as etapas que a gente vai fazer. Não tem uma fórmula, tá, gente, para etapa. Eu acho que, assim, eu gosto de deixar livre para as pessoas criarem essa etapa da forma como entende no seu projeto matriz. E, às vezes, se o edital der uma diretiva de como faz, aí vocês adaptam, né? Porque eu acho que é muito como você consegue ver. Isso é importante, assim, para você ver quais são as etapas. Fica claro para você quais são as etapas. Então, eu falo que o formato é o formato que é melhor leitura para você. E para o seu grupo, para a sua equipe. Tá? Geralmente, a gente faz em quadro, aquele quadro com xizinho. Eu vou passar aqui, ó. Esse aqui é meu projeto de iniciação científica, ó. Para contemplar. Eu falo, então, mas eu sei como é que faz a planilha dos materiais. Olha, é só ampliar a coisa, tá? Então, ó. Fica aqui qual é a minha atividade, fica ali o período e a gente marca xizinhos. Por que a gente marca xizinhos ou coloridinho? Porque tem etapa que se estende até a outra. Você começa uma, mas você está terminando a outra. Tem umas, por exemplo, que permanecem mais tempo, tá? Essa aqui era para cumprir os trâmites do sistema lá, ok? Mas, assim, tem coisas que vai durar mais tempo, eu acho. Mas tudo bem, tá? Então, essa é uma forma de você apresentar. Então, um projeto feito em 2 etapas. Eu tinha que apresentar uma com o resultado final, que seria um relatório parcial, e apresentar uma possível renovação. Se não houver renovação, eu tenho que dar conta de terminar essa etapa e criar um produto dela. Tá bom? Então, foi isso que eu fiz. Dividi nos períodos e... Às vezes a gente não coloca assim, tá? Isso aqui foi o meu sistema lá que me deu. Geralmente coloca mês 1, mês 2, mês 3, e aí vai. Mas lá eu tinha que gerar assim. Uma outra forma de fazer é isso. Tá? Então, às vezes, o meu projeto vai ter 5 etapas. Então, quais são as atividades de cada etapa? Coloco ali. Tudo bem? Minha pós-produção, minha pré-produção tem um nível de etapas. Minha produção pode ter níveis de etapa. Ok? Então, vai mais ou menos isso, mas vai criando seus métodos, tentando desenvolver uma forma fácil de você ficar claro para você essas etapas. Principalmente quais são as etapas, tá? Que é tudo que você tem que fazer para o projeto dar certo. Dúvidas? Não? A gente vai voltar a trabalhar com elas, é muito mais fácil a gente entender na prática, tá? Orçamento. Formatação e metodologia para montar um orçamento dependerá do modelo e da dimensão do projeto. Então, é aí que a gente vai começar a fazer os nossos projetos individuais e o projeto coletivo, tá certo? Não adianta eu ficar aqui explicando 1000 vezes para vocês o que é um orçamento se a gente não colocar papel, lápis e pensar objetivamente. Vou fazer um projeto, o que eu preciso, tá? Então, a gente vai ficar discutindo hipoteticamente os 30 mil copinhos de plástico. E não vai ter a dimensão disso, porque às vezes eu não preciso pensar nisso, eu preciso pensar em outras coisas, tá? Então, isso é importante, a partir de agora, a gente realmente conversar sobre o projeto individual e a gente se separar em grupo para fazer o projeto coletivo, tá bom? Isso na prática, por isso que eu adiantei bem hoje,
para a gente começar a trabalhar na prática. Eu vou montar um ambiente virtual no Google Docs. Todo mundo trabalha lá com o Docs? Depois a gente conversa isso no WhatsApp para pegar e-mail e tal de todo mundo. Eu vou montar uma estrutura de planilha, uma estrutura de cronograma, uma estrutura de projeto matriz e a gente vai fazer isso online. Tá bom? Depois que a gente dividir de equipes, quem faz o quê? Tá? Se não der para dividir hoje, a gente divide no WhatsApp. Tudo bem? Para não... Então, ó, a gente pode apresentar orçamento de diversas formas. Lembra que eu falei que tem diversos projetos? Aquele projeto matriz era o macro, mas que a gente tem outras configurações. Então, a gente vai ter várias configurações de orçamento também. Isso aqui, ó, por exemplo, é um projeto, é um orçamento simples que a gente vai apresentar quando a gente for, por exemplo, pedir um apoio, uma parceria. Não me interessa o que é exatamente. Então, eu posso, assim, sonorização. Eu não preciso explicar que é caixa de som, que é microfone, o que é. Só a sonorização, tá bom. Então, eu crio, ó, cachê artístico, 45 unidades de cachê artístico a R$500. Estou fazendo uma feira, estou fazendo um festival, tá? Então, assim, eu discrimino a unidade, quantas vão, o valor e geral. Então, para o meu patrocinador tá ótimo. Ele quer saber quanto é, no que vai gastar. Aí, um PROAC edital, que não tem uma prestação de contas detalhada, tá? Você vai justificar onde você vai gastar, eles vão te dar o dinheiro e você vai dar o produto no PROAC Editais, que a gente vai ver depois. Então, eu só preciso explicar onde eu estou gastando dinheiro. Eu não vou ter que apresentar recibo de tudo, embora seja importante eu gastar e tentar usar de acordo com a minha planilha. Porque se acontece qualquer problema na Secretaria de Estado da Cultura, eles vão fazer uma auditoria e vão pedir suas notas, melhor ter isso guardado, tá bom? Por 5 anos. Mas, ok, se você gastou um pouco mais uma coisa, um pouco menos na outra, você justifica e está tudo certo. O edital não te pede. Tá? Então, você pode fazer só isso. Ó. Direitos de exibição, isso aqui era um projeto de cinema. Então, os direitos de exibição, a unidade, vai ser verba, vai ser cachê, vai ser mês, qual que é a minha unidade que eu estou trabalhando, o valor unitário dessa unidade. Gente, sempre dentro do mercado. A gente tem uma diferença gritante de preços entre capital e interior, mas o que segue é a planilha, principalmente da FGV. Tá? Vocês encontram lá no Google. Planilha, FGV, preço, valores de serviços. Tem planilha para tudo lá. Tá? O que não tiver, tem uma forma de a gente consultar projeto para a gente ir vendo também quanto que o pessoal está colocando. Por quê? Por exemplo, gráfica é uma coisa que no interior é muito mais barata que na capital. Aqui em Ribeirão, gráfica é bem barata, eu faço projeto com gráfica daqui. Mas eu coloco o meu preço de mercado, nesse caso aqui. Tá? Porque é onde pode dar uma sobradinha, já que eu não tenho uma prestação de contas muito... Posso aplicar numa outra coisa, eu posso... tinha previsto uma capa simples, mas aí sobrou uma grana, consegui uma gráfica mais barata, vou fazer uma capa de verniz, né? Ok? E aí, a ocorrência que eu falei, quantas vezes vai aparecer na minha planilha, tá? E o preço total. Não, para baixo. E aí, essa planilha é uma planilha que eu trabalhei com um projeto... foi com o Fundo de Recursos do BNDES, acho. Era a planilha do BNDES, que é mais ou menos próxima à planilha do PROAC e da Lei Rouanet, tá? Você pode ver que ela é um pouco mais detalhada, você vai ter que colocar pré-produção, tudo que está discriminado, subtotal. Aí você vai ter, outros... As coisas que não fazem parte, que são contador, coordenador administrativo, impostos que eu tenho que pagar, nesse caso era musical, então eu tinha que pagar ICAD, tá? Então, não assustem. É só uma forma, assim, o que não entra, tem coisas que não entram na pré-produção, que eles preferem que coloque separado, tem coisas que entram, mas eles querem colocar separado. A planilha, quando é assim, eles te mandam a planilha que você tem que preencher, tá? A Rouanet tem a planilha deles, você preenche no sistema, o PROAC, o BNDES manda a planilha, Petrobras, que não existe mais, mandava a planilha como tem que preencher, tá certo? Banco do Brasil, quando tinha edital, também dava a planilha do jeito que tem que preencher, aí você dá uma olhadinha se tem esse outro, se tem taxas e impostos separados, porque às vezes eles querem ver. Plano de mídia, geralmente está separado, porque eles querem saber quanto você vai gastar, tem uma porcentagem do montante total que tem que ser gasto em plano de mídia, porque como é incentivo e tal, você tem que saber onde que a marca vai aparecer,
tá bom? Então, às vezes, ela é separada dessas etapas, tá? Mas a planilha sempre vai te dar. Se não te der, porque você pode fazer nessas 3 etapas, produção, pré e pós, tá tudo certo. Tá? Bom, a gente vai entrar agora, então, no mecanismo de captação de recurso e no estudo de caso do Era o Hotel Cambridge. Vocês pesquisaram? Sim? Não? Você não veio, mas ela também não veio e estava sabendo. Como é que você estava sabendo? Ouviu o podcast. Não fez lição de casa. Não tem problema, a gente está com pouco tempo, a gente vai voltar a falar dele. A gente tem meia hora. Quem pesquisou, o que ouviu falar, vamos tentar montar o quebra-cabeça estratégico aqui. Sem timidez, minha gente. Vamos produzir aqui o bate-bola, senão eu vou ficar só eu falando, eu me canso. E vocês se cansam. Aê! O que eu pesquisei, ele foi gravado num prédio, onde já era utilizado, assim, por pessoas que... Ai, peraí. Vai? Bom, a história do filme é sobre pessoas refugiadas que foram morar num prédio que estava abandonado. E eles gravaram o filme num prédio e utilizaram também... As pessoas que atuaram no filme eram atores e pessoas também que não eram... pessoas que já moravam no prédio. Então, eles utilizaram as pessoas que estavam lá. Eles tinham poucos recursos também. Uma parte que eu achei foi sobre... Eles tinham poucos recursos para a parte da mixagem de som, tanto que eles fizeram só depois, com recursos de prêmios que eles ganharam. E foi isso. Alguém mais pesquisou? Na parte que eu pesquisei, falava sobre como que eles estavam fazendo esse tipo de gravação, porque a ideia dela era que fosse uma coisa bem humanizada, assim, e ela queria trazer essa questão dos moradores e dos atores. Então, às vezes, estava acontecendo estava acontecendo uma situação no prédio, e aí ela se aproveitava daquilo dentro do contexto dela para fazer a gravação. Então, foi uma das coisas que ela mais quis trazer, assim, essa questão de unir mesmo quem era e unir as histórias. Então, ela tinha histórias de vários refugiados. Então, ela quis contar também um pouco disso. Tem uma cena que acontece que ela acaba mudando um pouco, ou adaptando o roteiro, porque ela pega a história de uma moça, de uma mulher, né? E aí ela traz para dentro do filme isso, e aí acaba gerando um certo conflito, porque expõe uma história. Então, tem umas coisas relacionadas a isso, assim. E as pessoas que foram morar nesse prédio, era um prédio abandonado em São Paulo, e as pessoas que foram morar limparam ele, os próprios moradores, para morar nele. Quando ela procurou o prédio, ela procurou 2, né? E o segundo, que foi, na verdade, o hotel, que foi o do hotel da gravação. Então, basicamente isso, assim. Mais alguém? Alguém chegou a ver o filme? Você viu o trailer? Foi? Captaram a ideia do filme? Bom, não é só um filme. A gente tem um livro do processo de trabalho que foi editado pela editora Sesc. Tá? A Eliane Café, alguém já ouviu falar dela, do Narradores de Javé? Kenoma? Não? Procurem! São filmes que precisam assistir. Acho que Kenoma foi o primeiro filme brasileiro, eu tinha um certo preconceito, assim, eu era jovenzinha. Tinha um preconceito com filmes nacionais. Primeiro, porque eu sempre achava o som horrível, e é mesmo, a gente tem um déficit da tecnologia de som até hoje, né? É que, assim, hoje, com mais aparato tecnológico, resolveu-se bem, mas, assim, perto da indústria de Hollywood, a gente tem muita defasagem na qualidade de som, tá? Mas era uma época que eu achava, assim, bem horrível e tinha uma resistência ao cinema nacional totalmente. E aí fui assistir Kenoma e, tipo, eu falei, cara, contar a história do Brasil é muito massa, né? E ela trabalha com o Zé Dumont, quase todos os... ele faz, acho que esses 3 principais filmes, pelo menos, ele faz. Que é o Kenoma, ele é o personagem principal, ele quer criar uma máquina que é o motocontínuo.
Então, ele é um maluco lá no meio do sertão e tentando fazer a máquina funcionar no moto contínuo, sabe? Que é o movimento contínuo, sem parar, sem nenhuma energia que gere. O próprio movimento gera uma energia. Isso é uma história da humanidade, assim. O homem sempre perseguiu o moto contínuo e ele, dentro daquela sociedade, aquela comunidade ali, ele tem essa coisa e tudo da vida dele se movimenta em torno disso. Mas Kenoma discute várias outras questões que é bem legal, assim, de assistir. É um filme de 98, se eu não me engano. Kenoma com K. Deve ter no YouTube, porque os filmes nacionais geralmente são disponibilizados, assim, até o próprio Ministério disponibilizava-os, né? Acho que o Hotel Cambridge deve estar também, porque eles tinham vontade de disponibilizar, então, assim, não é muito difícil encontrar os filmes da Helene Café. Narradores de Javé, também assistam, não vou falar nada de Narradores de Javé, só assistam, tá? É básico da vida, se a gente trabalha, principalmente com questões sociais, movimento de comunidades, é obrigatório, tá bom? E era o Hotel Cambridge, é o mais recente. Ela tinha uma ideia, uma câmera na mão, como dizia o Glauber, sem dinheiro. Como é que nós vamos fazer isso? Ganhou um prêmio, né? Tem muitos prêmios internacionais. O Kenoma, por exemplo, é uma produção Brasil-França, ela é formada na Itália, acho. Enfim, ela é psicóloga, formada na PUC, depois ela foi estudar arte na Europa e aí virou cineasta. Então, ela tem essa preocupação social porque a PUC tem um lance da psicologia social muito forte, né? Então, quem sai lá sai com um olhar de mobilização e de mudança da sociedade, pelo menos na época que ela fez, não sei como é que está hoje. Então, assim, ela tem esse olhar de que o filme também tem que dizer algo, tem que contar uma história, tem que retratar uma realidade para que mude essa realidade, tá? E aí ela ganhou um prêmio para produzir esse filme, que era de R$150 mil. Alguém já deu uma olhada quanto custa uma produção de audiovisual de longa-metragem? Tem uma ideia, assim? Nunca viram? Não? Olha, não vamos falar de Globo Filmes, porque Globo Filmes é uma coisa meio absurda, assim, né? A gente paga uns cachê altos e tal, não sei o quê. Vamos falar no filme, assim, por baixo, uns 5 milhões. Ela tinha 150 mil. É, por baixo, bem por baixo, tá? Pensando nessa coisa da tecnologia de som, a mixagem, que foi feita depois, coisas que são muito caras da parte técnica do filme. Gente, o filme envolve muitos atores. Muitos atores. Você tem o núcleo central, mas você tem os coadjuvantes e você tem muitos figurantes, tá? Ninguém pode trabalhar, assim, é uma indústria cinematográfica, ninguém pode trabalhar muito de graça aí no rolê, ninguém trabalha de graça, tá? Para fazer uma captação, você vai ter, sei lá, 4 núcleos de câmera, você vai ter, cada câmera vai ter os seus booms, as suas formas de captação de som, de tratar o som. É muito caro uma produção audiovisual, muito caro. E ela tinha 150 mil reais, tá? A irmã dela, que é a Carla Café, que é arquiteta, e trabalha com ela na direção de arte dos filmes. Lembra disso? O que você lembra? Vamos lá. Eles fizeram uma pesquisa na faculdade de arquitetura e convidaram alguns alunos também para participar, né? Isso. A Carla Café... Então, peraí, 150 mil a gente não vai remunerar ninguém, né? Sendo que a maior parte, que a coisa que é mais cara do audiovisual é a pós-produção, né? As coisas de captação e as edições. Então, assim, não dá para remunerar ninguém, né? Eu sou diretora de arte do projeto e vou trabalhar porque é minha irmã, certo? Estou comprando com ela essa ideia. A Carla dá aula na Escola da Cidade, que é a Escola de Arquitetura de São Paulo, fez um convênio com a Escola de Arquitetura, e aí a gente vai começar a entender, eu vou até pegar a lousa. Tem a caneta? A gente vai começar a entender o tal do capital e do recurso, né? A gente... Oi? Foi? Ah, você vai testar, né? Acho que... Ups. Não, acho que não. Não. Acho que não. Não vai ter louça? Não. Eu acho que levou os pincéis que estavam aqui para uma outra sala ali das oficinas ontem. Depois da aula de teoria da cor, falaram que ia levar os pincéis para algum lugar. Oh. Eu vou no banheiro.
está fazendo oficina com o Will? Ele é muito sensacional. Da minha cidade também. Minha terrinha produz gente boa, assim. A gente não tem espaço lá e a gente vem pra cá. É assim que vive a vida. Bom, o que a gente precisa para começar a filmar? Câmera e atores. Câmera, equipamento. Custa dinheiro. Ninguém vai pôr equipamento na roda assim, tá? Então, se eu tenho 150 mil, eu tenho câmera, eu tenho atores e tenho o quê? Cenário. Ah, sim, o roteiro, mas pensando que o roteiro é a parte de ideias que a... Aí ele já falou assim, não vou me remunerar, minha ideia é essa, eu desenvolvo o roteiro, eu não preciso receber agora, né? Então, deixa eu pensar onde eu vou gastar dinheiro. Eu vou gastar dinheiro no meu cenário, no meu setting de filmagem, no equipamento, tá? E com os atores. Aí, né, tudo que envolve, transporte, alimentação, do setting, tem várias coisinhas. Mas para ter um filme, a gente precisa dessas 3 coisas, tá? Não vamos pensar muito nos detalhes. Não. Mas essas 3 coisas são fundamentais. Se não tiver equipamento, se não tiver ator, se não tiver cenário, não tem captação, tá? As outras coisas são detalhes. Aí, bom, o roteiro é meu, né? Pus na roda, não vou receber. Se uma hora aparecer alguma coisa, ok. Se não, é pelo prazer de fazer. Os atores, as pessoas da ocupação. Então, eu vou trabalhar com um núcleo menor de ator. E o meu cenário. Minimamente, eu preciso, mesmo que seja um cenário público, né? Vou usar o prédio da ocupação, eu preciso adequar isso. Porque tem posicionamento de câmera, luz. Quem trabalha com audiovisual, luz é o fundamental no cinema, certo? Eu preciso da luz. Eu preciso colocar essa luz em algum lugar. Eu preciso ter luz, né? Então, eu minimamente tenho que adaptar esse espaço. A Carla, que é a diretora de arte, como arquiteta e trabalhando na escola da cidade, fez um convênio com a universidade, que levou como um curso de extensão um grupo de alunos para esse lugar. E o grupo de alunos tinha como tarefa não só a adaptação do espaço para a cenografia, como deixar algo de bom em troca da utilização do espaço e da participação das pessoas da ocupação. Entendeu? A universidade, ela precisa de lucro financeiro? Qual que é o capital da universidade? Conhecimento, certo? Eu estou trocando uma necessidade minha financeira com o meu parceiro que tem uma necessidade de produzir conhecimento, tá? Transformei um capital onde eu gastaria dinheiro num capital de troca que é bom para os 3 envolvidos na questão. Obrigada. Agora temos uma caneta. Uhul! Certo? Então, olha esse recurso sensacional. Então, eu precisava o quê? Do cenário. Cenário que custa dinheiro. Certo? Tenho dinheiro? Não. Então, eu vou lá na universidade, que ganhou a possibilidade de produzir conhecimento, de fazer uma ação social e promover experiência para os alunos, tá? E a comunidade ganhou benefícios em recursos, tá? Que não são financeiros, que são melhorias. Que também custariam dinheiro se eles tivessem que pagar. Certo? Então, entende? Lembra quando a gente falou que o capital econômico, a gente estava falando, né, não é só dinheiro, mas como que é a economia colaborativa, mas tem outros valores dentro do capital econômico que às vezes não são tangíveis, não são quantificados, entende? A universidade ganhou muito.
Muito. Porque no currículo do coordenador do curso, daqueles alunos, eles fizeram uma ação de impacto social gigantesca. Tá? O filme ganhou muito. Ok? Só quem não ganhou aqui? No caso foi a Carla. A Eliana é outra coisa. Eu não lembro se é com K ou é com C. Quem não ganhou dinheiro ainda? A Carla. Tá? Porque a Carla tá aqui, ó, ganhou conhecimento, ganhou associação social, só que ela tá junto aqui na parceria do filme. Ela ainda não ganhou nada. O que a gente faz com a Carla? Ela tem direitos autorais desse livro. Ok? A editora Sesc trabalha o quê? Informando a construção de conhecimento, certo? Trabalha ações na comunidade, certo? E trabalha a cultura, certo? Comprou da Carla o processo de trabalho da Escola da Cidade na ação cenográfica do filme, certo? Aonde a Carla ganha o dinheiro do projeto? Nos direitos autorais do livro. Tá? Vou passar para vocês verem. Entenderam o que é transformar o projeto, gerar parcerias e que o capital, dinheiro, não é sempre o mais importante? E por que eu preciso ter uma estratégia gigantesca, tá? Para juntar todas as pontas, para que todo mundo saia ganhando? E aí, quando a Carla faz isso, tá? Vende os direitos do processo de trabalho, transforma no livro do Sesc. Ela ganha direitos autorais, tá? A gente tem outro parceiro aqui, Sesc, que ganha transmissão de conhecimento. E cumpre a função do Sesc na comunidade, certo? Que é a função da existência do Sesc, ok? A universidade ganha o quê? Divulgação. Então, a universidade vai ganhar divulgação. Ok? O que a comunidade ganha com o livro? É a grande sacada desse plano estratégico. O que a comunidade ganha com o livro? O livro é sobre a história da produção em geral do filme, não sobre o filme em si. Conhecimento sobre como aquilo foi. Ai, peraí. Volta. Fala aqui. Podcast. Bom, a comunidade ganha tendo o conhecimento de como tudo aconteceu, como foram as trocas, como cada um ganhou em si a inspiração para poder gerar novas histórias, eu creio. Também a legitimação das causas envolvidas? É aí que a gente começa, que a gente vai chegar. Eu acabei de fazer uma resenha sobre esse filme, esse processo de trabalho em psicologia social. A gente tem uma teoria chamada teoria das atitudes, tá? Rapidamente, atitude. A gente no senso comum fala atitude como ação, mas a atitude tem 3 componentes, que é as minhas crenças, o meu componente cognitivo, as minhas crenças e o que eu penso sobre aquilo, o meu componente afetivo, a gente trabalhou isso um pouco, né, no último encontro, meu componente afetivo, o que eu sinto, e aí o meu componente atitude, o que eu faço em relação àquilo. Nem sempre essas 3 coisas estão em consonância, tá? Eu sou uma pessoa extremamente racista. Então, na minha crença, eu acredito que branco é supremacia, ok? Nossa, é até dolorido. Nossa, eu vou ter que falar isso agora para exemplificar. Mas vamos lidar com isso, gente, que é uma forma de mudar, tá? Afetivamente, eu me acho melhor e acho que o outro, né? Então, também desdenho. Desdenho. Ok? Qual que é o meu comportamento na sociedade, sendo que isso é crime? Engulo, né? Faço um sorriso amarelo. Até tenho amigos, né? Não é? Essa frase é melhor, não? Até tenho. A teoria das atitudes fala que se eu mudar um desses componentes, eu mudo os outros 3, tá? Mais facilidade ou menos facilidade, mas mudo os outros 3, ok?
se eu mudo afetivamente o que eu penso, ou o que o outro pensa, se eu trago para ele uma experiência afetiva, né? Houve muitas essas coisas românticas, porque alguém salvou a vida de alguém e acabou o preconceito porque a pessoa salvou a vida de alguém. Aí tem uma dívida de gratidão, né? Mas se eu mudo um desses 3 componentes, eu mudo os outros, porque tem uma tendência a equilibrar. Eu lembrei que você falando que num vídeo que eu vi delas falando sobre o filme, a Eliane, ela disse que muitas pessoas, quase todo mundo da equipe que trabalhou no filme, depois do filme, continuou trabalhando lá no hotel com as pessoas e a maioria não era militante e virou militante junto com a causa. Entendeu? O filme traz que eu acho que é muito fundamental, que é conhecimento. A hora que você conhece a realidade, não tem como. Eu não vou manter minhas afetividades em baixa. Meu comportamento, então, vai ser... Vou começar a refletir muito sobre aquilo. Mas isso não entra numa questão de moral? Não. Ou de ética, onde você tem o seu grupo, onde você tem... você não nasceu nesse grupo. Por exemplo, as pessoas que mudaram os seus preconceitos sobre... os imigrantes, sobre as pessoas que moravam no hotel, eles tinham uma idealização, eles tinham uma ideia de outros planos. E aí, conhecendo essas pessoas, eles têm uma nova percepção. Isso entra muito com a questão dos grupos onde eles estão inseridos também. Então, se você tem o seu grupo, se você não está aberto, não entra numa questão também meio que... indiretamente. A questão dessa teoria que eu estou falando para vocês, que é uma forma mais fácil, porque se a gente for entrar na dimensão da moral, na dimensão da ética, aí a gente vai entrar no plano da filosofia e vai ficar aqui muito tempo, né? Mas sim, eu mudo meus procedimentos éticos, né? Eu conheço aquela realidade, eu não tenho mais como, né, fechar os olhos para o que eu vi e que vivi, né? Minha moral também se reconfigura a partir disso, tá? A gente muda a forma de ver. Então, o que acontece? Os movimentos sociais de ocupação em São Paulo, que não sei se vocês já viram nas redes sociais até hoje, né? É um bando de vagabundo que, né? O que eles falam no filme? Cara, a gente está aqui, às vezes não é nem porque não tem casa. É porque conseguiu um emprego em São Paulo do outro lado da cidade, sai às 10 horas do trabalho, chega no centro, a hora que tem que pegar o outro transporte para o seu bairro distante, acabou o transporte. E é o emprego que tem, sabe? E a questão dos imigrantes, então, no filme, é muito sensacional, assim. Tinha várias questões que, pra gente, chega como tudo é lindo. O Brasil recebe os imigrantes, né? Nossa, o Brasil tá dando super abrigo. Os haitianos estão todos aqui, mandando super bem. Os caras não têm casa porque não tem documentação. O Brasil fala, entra aí, e não dá nenhum suporte de língua, nenhum suporte. E eles vão falando isso ao longo do filme, sabe? Aí você fala assim, tem um cara que é sensacional. Ele fala, o Brasil abre a porta e fala pra gente vir aí pra ficar bem na ONU. Mas a gente chega aqui, entende? Eles deixaram, inclusive, uma ilha de computadores, uma sala de multimídia, para que os imigrantes conseguissem, por Skype, conversar com as suas famílias e ser um pouquinho acolhidos, né? Então, assim, o livro, o filme, traz uma dimensão dessa situação que você não pode ser mais preconceituoso ao abordar, entendeu? Porque todas as realidades estão prismadas ali, né? A mãe de família, que é abandonada pelo marido, que sequestra os documentos dela, e por isso ela não pode ir para lugar nenhum, porque ela não tem identidade social. Por quê? Porque o marido destruiu os documentos dela, porque não queria que ela saísse de casa. Não? Migrante que chega de outro estado e chega lá, então, a gente precisa de fiador. Não conheço ninguém aqui, vem tentar a vida, entende? Então, você vai vendo que tem muitos problemas sociais que geram a questão do porquê a pessoa está na ocupação, como se configura esse movimento de ocupação. Lá, eles pagam mesmo um condomínio, né? Na época que caiu o prédio lá em São Paulo, foi falado muito, mas o MST fica cobrando das pessoas, ganha dinheiro com isso. Não, é como qualquer condomínio. Eles rateiam tudo de melhoria que vão fazer no prédio. Então, teve um investimento aqui no prédio, que eles deixaram, sabe?
conseguiram ter computador, uma sala, montaram uma sala de brechó, onde as mulheres que tinham crianças, né, porque um vai cuidando do outro, então a que fica mais tempo lá cuida mais das crianças. Então, é uma forma de uma das mulheres, ou de algumas mulheres, trabalharem na própria ocupação, né, para poder cuidar dos filhos, das crianças, dos que trabalham longe. Né? Então, assim, cara, depois que você vê ali como é que foi construído, que você tem contato, é feito em storyboard, história em quadrinhos, que é muito legal, acessível até para adolescente, sabe? Nada muito cabeça, você olha a imagem. Você tem contato com isso, não tem como, você tem que reconfigurar a forma como você pensa a política, como você pensa o movimento de ocupação. Né? Tem gente que se beneficia desses movimentos politicamente, para ter ascensão política? Tem, mas quantos? E quantas pessoas tem na ocupação que estão ali realmente em situação de que, assim, não tem outra alternativa? Ou está na fila por moradia há 10 anos, ou consegue do outro lado da cidade que, se eu não arrumar um emprego no outro bairro para onde eu vou, entende? Tem os refugiados que chegam aqui de situação de guerra, que é melhor ficar numa situação dessa do que... E mostra a organização política deles, que é muito sensacional. E aí, assim, vários conflitos também disso. Porque os imigrantes, eles têm medo de ser expatriados. Então, assim, eles não entram nos conflitos da ocupação, entendeu? Eles ficam lá, na deles. E tentam o tempo todo sustentar o do porquê que eles não vão. Né? Porque vocês são brasileiros, vocês podem brigar com a polícia aqui. Se a gente brigar com a polícia aqui, a gente volta para a nossa zona de guerra. Entendem? Então, assim, a comunidade ganha muito quando vence o preconceito, tá? Porque se chega um livro desse no SESC, o SESC nunca cifra qualquer produção, entende? Tem uma seriedade, dá uma credibilidade. E aí, se esse filme que recebeu 150 mil, mas recebeu um recurso internacional, faz uma parceria com a universidade, faz uma parceria com o SESC, legitima muito a existência dessa comunidade, tá bom? Então, assim, percebem a dimensão do projeto? E que dá para fazer um longa-metragem com pouca coisa, se a gente tem as classes certas, né? A Helena depois vai ganhar em prêmios, ela ganha um prêmio internacional, aí eles conseguem outras captações de recursos para pós-produção, tá? A comunidade ganhou uma oficina de teatro, então eles atuam, se sentem valorizados na questão de estar no filme, foram para a estreia alguns, né? Então, é um impacto que é muito maior do que 150 mil. E aí, vou finalizar combatendo uma frase da semana, né? Que a Lei Rouanet, a gente tem que baixar o teto, porque esses grandes musicais estão aí só para os ricos, né? Sim, mas emprega 300 mil pessoas na indústria criativa, tá? O Cirque du Soleil, quando capta 6 milhões para fazer um espetáculo, devolve em ação social nas periferias do Rio de Janeiro, nos projetos de circo, tá? Quanto ganha? Gente, tirar a criança da rua, você acha que tem impacto quantitativo? Entende? O duro é a gente defender o impacto qualitativo. O duro é chegar para o cara que é insensível ao contato desse filme e dizer o quanto isso é importante, né? Então, a gente, na política pública, quando tem que defender o investimento, tem que sempre alertar que não é só o quantitativo, que o qualitativo é muito maior, é uma dimensão muito maior do que a financeira. Por isso que eu peguei esse exemplo de uma coisa que está aí, né? Para além do meu, que é local, esse que é nacional, entende? E que tem todo esse impacto que envolve tanta gente, né? E que é feito com um recurso pequeno e tem um impacto social gigantesco, né? Não dá para ver esse filme e continuar reproduzindo o que a mídia coloca sobre os movimentos de ocupação em São Paulo, tá? Não dá para ver esse filme e continuar reproduzindo o que a mídia fala dos imigrantes ou dos migrantes no estado de São Paulo, tá bom? E não dá para ver esse filme sem a gente pensar no nosso compromisso de cidadania, que era a tarefa da semana passada. Certo? Dúvidas? Dá para refletir aí durante a semana? Gente, semana que vem a gente tem encontro, eu não lembro com quem é agora, porque alguém está aí? Hã? Sérgio Vaz. Todo mundo sabe quem é o Sérgio Vaz? Sério? Então, a tarefa da semana,
além do que a gente vai conversar. Quem não está no WhatsApp ainda, passa para ela, passa uma listinha do WhatsApp. A gente conversa sobre o projeto, não deu tempo de separar hoje, a gente vai fazer isso virtualmente, tá bom? Combinado? O que eu quero que vocês voltem, quem não estava aqui a semana passada, rapidamente, vocês ouviram o podcast? Não? Tá. Ouçam lá. Pega um papel, a gente trabalhou com A3 aqui, tá? Divide em 4. Cada quadrado, um é sua bagagem cognitiva, o seu pensamento, suas crenças. O outro é sua bagagem afetiva, o que você gosta, né? O outro é cidadania e o outro é o seu trabalho, tá? Pega esses tópicos, escreve em coisas que são importantes para você no seu currículo, a sua biografia, tá? Se eu vou me posicionar num projeto, qual é a minha realidade de posicionamento do projeto? Ok? E aí, assim, o que eu já fiz de cidadania? Né? O que deu certo, né? Participei do Conselho de Cultura. Não deu certo porque eu não consegui acompanhar as reuniões. Opa, então o que eu posso fazer para melhorar? O que eu penso em voltar um dia, né? Então o que deu certo, o que não deu certo, e o que eu penso, o que eu prospecto, o que eu penso disso para o futuro. Ok? Nesses 4 quadrados. Gente, põe o nome para mim, porque na hora que eu for salvar... Ela precisa salvar o nome para montar o grupo no celular dela, precisa salvar. Quem não veio entendeu isso? Tá? Por que vai ser... Oi. Tá, pega com a colega ou manda um particular para mim no WhatsApp também, que eu vou ajudando a montar isso. Por que é importante? Porque a gente vai se posicionar na divisão de tarefas do projeto coletivo dentro da nossa experiência. Tá? Então, quando eu enxergar isso, além da gente ir desenvolvendo isso ao longo dos encontros, também é para o meu primeiro posicionamento no grupo. Tá bom? E a história de Ribeirão Preto, não deu tempo também. É muita coisa, gente. Vocês acham que 3 meses de curso é? Nossa, mas com um encontro só é pouquíssimo mesmo. Não é? A gente pode ir montando um texto lá no nosso projeto coletivo que eu vou montar e depois eu mando o link para vocês editarem, tá bom? Aí, na volta, a gente cria essa concepção aí da história de Ribeirão Preto e já começa a desenvolver o projeto coletivo. E aí, quem for trabalhar com as planilhas, a gente, né, nos orçamentos, a gente divide os orçamentos e começa a trabalhar isso que eu passei hoje bem rapidinho na prática, tá bom? E aí a gente volta a falar de Relay Rouanet. Semana que vem... Pesquisar o Sérgio Vaz. Ainda bem. Porque, gente, assim, nem sempre a gente tem oportunidade de conversar com pessoas que são tão atuantes. Então, assim, por que eu vou pesquisar durante a semana? Porque a gente vai sugar o cara ao máximo.